Olá, boa tarde. E olha que nós novamente juntinhos com o nosso psicanalista Vieira Júnior no nosso quadro Mente Sã. Hoje o assunto é transtorno bipolar, que é um transtorno psiquiátrico que provoca alterações no comportamento e leva uma pessoa a oscilar entre momentos de euforia e depressão repentinamente. Olha que coisa, né? Mas ele está aqui para sanar todas as nossas dúvidas e nos ajudar nessa questão. Você é bipolar? Boa tarde, Vieira. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa, no nosso quadro, né? No seu quadro Mente Sã. Obrigado, Daniel. É um grande prazer estar aqui. Essa é uma boa pergunta. Você é bipolar? Tem gente que fala toda hora, né? Poxa, aquele ali é bipolar. Vamos saber se... Como eu identifico a bipolaridade, Vieira? É, o diagnóstico da pessoa que tem transtorno de bipolaridade, ele não é um diagnóstico simples. Dá muito trabalho, leva muito tempo e ele tem que acontecer na clínica. Numa clínica de um psicanalista, de um psicólogo e geralmente com mais assertividade numa clínica psiquiátrica. O psicanalista, o psicólogo, ele começa esse trabalho de diagnóstico e encaminha, porque daí essa pessoa vai ter que tomar medicamento. Por que demora tanto? Em média, leva de 1 ano a até 2 anos para você ter certeza dessa pessoa, e inclusive nos seus graus corretos, porque a bipolaridade tem 3 graus. Leva de 1 a 2 anos porque, como diz a palavra, né, polo, a bipolaridade, imagine o nosso planeta, o polo norte, o polo sul, a distância é muito grande. A gente pode colocar essa distância também para a questão emocional dessa pessoa, a questão psíquica. Então, no polo de baixo eu tenho a depressão. Essa pessoa vai cair numa depressão extrema. Ela vai ter choros constantes, uma perda de apetite, um emagrecimento, vai ter perda de libido, perda de interesse pela vida, as coisas que gostava de fazer, vai produzir menos no trabalho, vai ter sono alterado, vai ser uma pessoa que vai querer ficar mais tempo em casa, se isolar dos amigos, aquela depressão extrema, vai deixar de cuidar do corpo, do cabelo, da barba, enfim. E de repente, semanas depois, isso leva algumas semanas, meses às vezes, por isso que é tão demorado diagnosticar. Muitas vezes a pessoa vai para a clínica e você fala, ela tem depressão. Só que de repente você está trabalhando com ela na terapia, 3 meses, 4 meses, ela sem explicação, não há um gatilho. Esse é o ponto do bipolar. Não há um gatilho, não teve uma notícia muito boa, ela sai desse fundo do poço e vai para o extremo, para a euforia, que a gente chama. Na euforia, essa pessoa vai querer comprar carro, vai querer trocar de casa, vai querer se arrumar. Se é mulher, de repente aparece com uma maquiagem totalmente nova, pintou o cabelo, cortou, colocou o silicone, colocou os peitos aqui para cima. Outra pessoa e produz e faz, ela passa meses assim também, semanas, meses. E aí você pensa, bom... então a duração tanto da euforia como da depressão, então não são momentâneas, não. Elas são duradouras. São duradouras. Essa pessoa ela passa semanas ou até meses assim, pode ser que ela fique 1 ano, 2 anos assim, na depressão ou na euforia. E aí que por isso que o diagnóstico ele é tão delicado, né? Você precisa de profissionais realmente, muitas vezes especialistas nisso para diagnosticar corretamente. Por quê? Vai chegar na clínica, você vai dizer, essa pessoa tem depressão. Quando ela vai para a euforia, você vai pensar, ela foi curada, agora ela está bem. Mas o grande ponto é uma alegria extremada. A pessoa nunca foi de falar alto, nunca foi expansiva. Ela, de repente, ela fala alto, faz amizade com todo mundo, quer sair beber. Os mais jovens diriam aí, ela quer meter o louco. E ela nunca foi assim. E aí vem sempre acompanhada daquelas desculpas. Ah, mas só se vive uma vez. Eu perdi muito tempo na depressão que eu estava. Só que daqui a pouco, meses depois, semanas depois, ou no ano seguinte, essa pessoa cai de novo naquela depressão. Então, essa é a bipolaridade. E não depende... ela está na euforia, aquela coisa descabida. Todo mundo começa a perceber. Puxa, essa pessoa está alegre demais. Muitos chamam até de alegria tóxica. Não teve uma perda na família, uma morte, não perdeu o emprego, não teve nenhum acidente, cai de novo na depressão. Aí é o momento que a gente fica alerta e aí encaminha e trabalha muito em conjunto, psicanalista, psiquiatra, para que juntos a gente possa trabalhar na terapia as razões pelas quais a pessoa chegou nisso,
E também com medicamento. Aí tem uma série de medicamentos, o mais conhecido de todos, que eu sei que os psiquiatras receitam, é o carbolítio, que você coloca a pessoa fora daquela euforia e não tanto para baixo. Por isso que é tão importante você ter o acompanhamento desses profissionais, porque se você joga muito medicamento, você joga a pessoa na depressão, ela já tem a tendência. E se você não controla, ela vai ficar naquela fase extremada, pode ser que ela acabe com a própria vida. Na bipolaridade, quase todos os suicidas carregam essa questão da bipolaridade. Por isso que é muito importante o diagnóstico assertivo. Você falou que existem 3 tipos, né? 1, a 2, a 3, isso, né? Isso. Qual que é a pior e qual que é o início? E como a família faz, já que eu fiz essa pergunta, já vou emendar. E como a família ou os seus, né, fazem para identificar essa bipolaridade? No nível... são 3 níveis. Vou do mais leve para o mais forte, né? No nível 3, é aquela bipolaridade que é mais difícil de você identificar. Porque a pessoa não é nem muito depressiva, nem muito eufórica. Então o nível 3 é a mais fraquinha. É a mais fraca. Ela não é nem muito depressiva, nem muito eufórica. E geralmente essa você não precisa tratar com medicamento. Você consegue, na terapia, ao longo dos anos, fazendo essa pessoa controlar melhor as suas emoções. No nível 2, você tem uma euforia descabida e uma depressão mais leve. Então, o destaque aí no nível 2 é a euforia maior. No nível 1, você tem a depressão profunda e a euforia descabida. Então, essa é a mais... todas dão muito trabalho de se diagnosticar, mas essa é talvez a mais visível, aquela que você consegue ver. Essa pessoa está em depressão e depois você vê, essa pessoa está fora da casinha, ela está metendo louco demais. Essas são as mais visíveis. O que leva uma pessoa a ser bipolar? Basicamente questões genéticas. Todo bipolar vai ter na família uma marcação genética muito forte. Vera, quer dizer que se eu tenho na minha família um pai, um avô, uma avó que já teve bipolaridade, eu vou desenvolver? Não. Como toda marcação genética, eu preciso do ambiente. Eu preciso do estímulo. O câncer é assim, a diabetes é assim. Eu posso ter marcação genética. Então ela não é necessariamente hereditária, né? Ela tem uma marcação. Ela é hereditária, vamos chamar assim. Ela tem uma marcação genética, mas eu só desenvolvo mediante o estilo de vida que eu levo. Então, algumas pessoas podem ser que tenham uma marcação de uma propensão de 70%. Aí você precisa ter uma vida extremamente muito bem definida, muito bem regrada para não desenvolver. Então, é importante você conhecer a sua árvore genealógica. É importante você conversar com seus pais, com seus avós, para saber o comportamento. Claro, muitas vezes eles não vão ter um diagnóstico de bipolaridade, mas você consegue já, com base em conteúdos de internet, pelo menos suspeitar se essa pessoa teve uma possibilidade ou não. O meu pai, por exemplo, eu suspeito que ele fosse. Ele morreu quando eu tinha 6 anos. Suspeito que ele era. Não tenho essa resposta porque ele morreu muito cedo, mas por algumas atitudes eu suspeito. Então, com base nisso, eu também tomo muito cuidado, porque pode ser que tenha essa propensão genética. Agora, o que vai dizer se essa pessoa vai desenvolver isso ou não é o estilo de vida que ela leva. Um estilo de vida onde eu me alimento mal, onde eu faço pouco exercício físico, onde eu trato muito pouco da minha questão espiritual, do meu propósito de vida, da minha saúde mental, não faço terapia, tudo isso leva a pessoa a viver picos de emoção e uma hora a marcação genética vem e cobra. Foi até bom você falar sobre atividade física, que eu vi aqui que mania caracteriza por atividade física excessiva e os sentimentos de euforia que são desproporcionais, né? Como identificar essa mania e quando que essa mania passa de uma simples mania, como eu consigo identificar os sinais de ser uma simples mania ou depressão? O transtorno o transtorno bipolar, de personalidade bipolar, ele é conhecido também como mania. Então, quando eu tô na depressão, eu tô numa mania. Aquilo é uma repetição de comportamento. Isso se caracteriza mania. Quando eu tô na euforia, eu tô numa repetição de comportamentos eufóricos e isso é uma mania. Então, eu diria assim, quer saber se você tá com alguma mania, se você não tá bem?
tudo aquilo que for exagerado bota luz. A pessoa me diz assim, é errado assistir pornografia? Se você estiver assistindo todos os dias, Todo toma dia, cuidado. toda hora, se você Mas não eu conseguir assisti uma vencer. vez esse ano. No máximo, se você for religioso, eu diria que você pecou. No máximo, aí vai pedir perdão pro padre ou pro pastor, alguma coisa assim. Mas se você está assistindo todos os dias, várias vezes ao dia, você tem uma mania. Assim como eu diria, é errado fazer exercício físico? Claro que não, é maravilhoso, você precisa. Mas eu estou fazendo de manhã, à tarde e à noite. Eu não como, eu sou extremado, eu não como as coisas que eu preciso comer. Eu só vivo de whey, eu só vivo em academia e querendo crescer. Eu já tô magro, eu quero emagrecer mais, eu já tô encorpado, eu quero ganhar mais. Aí há uma mania, há uma euforia com relação a esse tema. O trabalho pode ser uma mania. A religião pode ser uma mania. Eu tô na igreja, só penso em orar, orar, orar. Eu tento falar com a pessoa sobre teatro, sobre cinema, sobre futebol. Não, é Deus, oração, é hino. Eu tento falar com a pessoa sobre trabalho. Não, é Deus. Ou o trabalho também. Calma, pera aí então, pera aí um pouquinho, pera aí, cortou aqui. Trabalho. Como identificar mania sendo trabalho, né? Porque eu preciso trabalhar, então eu vou trabalhar de manhã, à tarde, à noite. De manhã, à tarde, à noite, de manhã, à tarde, à noite. E aí, é uma mania, mas é uma mania necessária. Não, eu perguntaria assim, tá trabalhando para quê? O trabalho serve à vida e não a vida ao trabalho. Essa é a forma Por isso que a saudável de gente se trabalhar. reclama, às vezes, de que eu trabalho tanto e não tenho tempo para usufruir ou descansar. O rei Salomão, no livro dos Eclesiastes e também nos Provérbios, Salomão, o homem mais sábio que já se existiu, na cultura judaica, o homem mais sábio que de toda a terra. No livro de Eclesiastes, ele diz assim que a vida não faz sentido. O grande ensinamento do livro dos Eclesiastes é esse. Eu digo que quando está tudo bem na sua vida, leia o livro dos Eclesiastes, para você saber que uma hora vai acabar. Então, tô ganhando dinheiro, tô amando, tô maravilhoso. Aí você fica com o ego lá em cima, né? Leia Eclesiastes. E Salomão disse assim, a vida não tem sentido. Porque eu trabalho, 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 construo, construo, morro e alguém usufrui. Eu amo, 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 morro e alguém usufrui. E aí ele passa o livro todo dizendo isso e lá no final ele diz assim, mas na verdade pode ser que a vida tenha um sentido. Trabalhar e gozar dos frutos do seu trabalho. Tem coisa mais gostosa? E ele diz assim ainda, ao lado da pessoa que você ama. Então, não tem isso. Aí você pega outros filósofos como Epicuro, é um filósofo grego que viveu 300 anos antes de Cristo, que vai dizer que a vida faz sentido se você tem uma mesa farta, ninguém é feliz com fome, se você tem amigos em volta dessa mesa, se você não teme a morte, se você está em paz com Deus. Você vê que o trabalho, ganhar dinheiro, conquistar o mundo não faz parte da felicidade. Porque se você conquista o mundo, mas perde a sua alma, como disse o próprio Jesus, você não é feliz. Então, o trabalho tem que servir aquilo que você quer para você. Trabalho de dia, tarde e à noite, mas porque eu quero construir minha casa, porque eu quero que meu filho vá estudar no exterior. Tá tudo certo. Trabalho de dia, tarde e à noite. Se ouve o sonzinho de um grilo, é uma mania. Ah, não, a gente tem vários para responder, que não dá para falar ao vivo aqui, né, no programa, mas várias manias, vários porquês de trabalhar tanto. Vieira, para a gente encerrar, porque, de novo, o nosso tempo tá... Esse quadro deveria, pelo menos, ter uns 2 programas inteirinho, e assim acho que não daria tempo, né, de tanto assunto que a gente tem. Quais são as recomendações para uma pessoa com transtorno bipolar ter uma vida saudável e equilibrada? Aquela pessoa que já foi diagnosticada, né? Uhum. Ou aquela que pensa que é. Mas qual as recomendações? Que recomendações você daria? Com a bipolaridade não dá pra gente brincar. Não dá pra gente dizer assim, olha, vai lá tomar um chá de garrafada, vai... Um shot de tequila? Não dá pra brincar. A bipolaridade é algo muito sério. A questão do suicídio, né? Todo suicida vai ter bipolaridade. Então não dá pra brincar. Eu diria pra quem tem alguém na família que você desconfia disso, ou se você mesmo que tá desconfiando, eu tô vivendo esses picos, meses, semanas,
busca terapia, tem que fazer terapia, mas não é só terapia. Precisa tomar medicamento. E esse medicamento tem que ser muito bem dosado, muito bem estipulado por um psiquiatra, porque você vai precisar de um acompanhamento constante. É possível ter uma vida saudável, equilibrada, sem esses picos, através de medicamento. Mas a dosagem você vai ter que testar muito, porque lembra? Eu passo meses na depressão, meses na euforia. Então, uma hora eu controlo a depressão, outra hora eu controlo a euforia. E pode ser que você caia na depressão, aí você controla, cai na euforia. Então, vai um tempo para que o psiquiatra consiga regular esse medicamento, mas é possível. E sem tratamento, a pessoa vai levar uma vida com uma perda de qualidade de vida muito, muito complicada. Olha que bacana, dicas legais aí para o transtorno bipolar. E mais uma vez eu agradeço, Vieira, a sua presença aqui. Logo, logo tem mais quadro Mente Sã. Vocês não podem perder essa série de entrevistas com o Vieira Júnior aqui no Pirapop na TV. Até logo!